Saiu o veredito final. São Paulo toma decisão derradeira sobre contratação de Jamie Vardy, que está dando aí muito o que falar. Vamos comentar bastante sobre isso e várias outras novidades para a gente conversar. Beleza, rapaziada? Vamos embora para mais um vídeo. Aí, meu parceiro, e o negócio é o seguinte, rapaziada. Acabou que nem deu tempo, né, de falar tanta coisa que aconteceu do sábado para cá, né, do jogo do São Paulo contra a equipe do Coritiba. E eu acho que eu nem comentei com vocês o pênalti que teve em cima do Caleri, né? Foi tão pênalti, rapaz, mas tão pênalti, para você ver. Foi tão pênalti que o PC de Oliveira, sim, aquele mesmo, o corintiano Paulo César de Oliveira, ele falou que foi pênalti. Olha que para ele falar que algum lance foi pênalti pro São Paulo, porque tem que ser um lance assim muito claro, né? Porque qualquer coisinha, irmão, ele não, que não foi pênalti pro São Paulo, né? Ele já comentou vários e vários jogos do São Paulo na Globo, né? E assim, um clubismo assim pro lado do Corinthians inacreditável, né? E olha aí, Paulo César de Oliveira afirma que houve um chute no pé de Caleri e criticou a decisão de não marcar penalidade e nem revisar o lance do VAR, né? Na verdade, foi na transmissão do Sport TV, né? Que ele estava aí, e ele falou o seguinte no Sport TV, abre aspas. Há um chute no pé do Caleri. É pênalti. Existe uma recomendação de que quando o árbitro está bem posicionado em campo, o VAR não deve chamar para uma revisão. Mas mesmo com essa recomendação, tem que chamar, fecha aspas, para o PC de Oliveira, né, o grande corintiano aí, PC de Oliveira, falando que foi pênalti para São Paulo. Isso aqui é um fato, né? Ela estava bem posicionada, cara. Isso é uma questão que não dá para reclamar, que ela estava bem posicionada no lance. Ela estava, irmão, com a imagem ali, né? A visão dela era clara sobre o pênalti, porque ela estava muito bem posicionada. Mas aí também vê a crítica. Ela estava muito bem posicionada e mesmo assim não marcou pênalti, né? Então ela estava bem posicionada, mas não serviu para ela marcar um pênalti que foi pênalti para o São Paulo no toque, né? Um chute que teve ali no pé do Caleri. Né? E ela acabou que não marcou o pênalti no campo e o VAR também não chamou, né? Então realmente é uma situação bem complicada aí, né, cara? Bem complicado. Aí, irmão, o São Paulo tá tão mal, né? Tipo assim, tanta coisa ruim acontecendo. A fase tá tão ruim que eu mal reclamo de arbitragem, cara. Olha que teve também erros de arbitragem no jogo do São Paulo contra o Grêmio, né? Que também teve um pênalti lá, eu acho que foi em cima do Luciano, que foi pênalti também, mas assim, cara, São Paulo tá tão mal, irmão, que tipo assim, tem nem energia para reclamar de arbitragem. E olha que eu sou um cara aqui que sempre falo muito de arbitragem. Não só de reclamações em determinado lance contra o São Paulo, mas em escalas de arbitragem. Antes de determinados jogos, eu sempre comento aqui, reclamo, falo da escala. Mas, irmão, o São Paulo tá tão mal que eu não tenho nem energia para falar de arbitragem, sinceramente. Tanto que o jogo do São Paulo com o Coritiba foi sábado, né? Eu só fui lembrar porque eu vi agora essa matéria aqui do PC de Oliveira falando sobre o pênalti aí, né, cara? Porque olha, complicado. Por mais também que tenha alguns erros de arbitragem, teve esse contra o Coritiba, teve também aquele pênalti contra o Grêmio que não foi marcado, porém, não é só por isso que o São Paulo tá aí há 9 jogos no Brasileiro sem ganhar. Né? O São Paulo tá assim por incompetência, também por frouxidão, né, por conta do São Paulo em si, entendeu? Mesmo que tenha também erros de arbitragem, que é sempre importante pontuar aqui, porque não pode deixar aí passar batido, né, rapaziada? Enfim, aí no jogo, né, o Caleri falou até o seguinte na hora lá, ó, abre aspas. Eu pego a bola e o cara chuta o meu pé. Tem VAR, tem um monte de coisa. Não dá para omitir uma coisa dessas, fecha aspas. O Caleri, na verdade, ele não foi isso aqui no campo, ele foi isso aqui na zona mista, né? Foi na entrevista que ele deu depois do jogo, ele fala, né, que o jogador pega chuta, né, o pé do Caleri, que foi a mesma coisa que o PC Oliveira falou, que foi pênalti aí, não marcado para o São Paulo. Né? A fase está tão ruim que nem até quando tem um pênalti aqui, quanto o Grêmio tem, nem isso está saindo, não. Nem o pênaltizinho para ajudar a gente está saindo. E olha que é pênalti, eu não estou falando de sair o pênaltizinho para ajudar a gente, estou falando de pênalti que aconteceu. Né? Você vê como a situação é crítica aí. Rapaziada, vamos avançando aí, mais um, olha aí. Segundo o auxiliar de Roger Machado, Adailton Bouzan Martins, aciona o São Paulo na justiça cobrando valores pela rescisão contratual com apenas 2 meses de contrato. O auxiliar
afirma que não recebeu do clube a multa pela rescisão antecipada. O contrato tinha validade até o final do ano. O valor pedido por Adailton é de R$302 mil, tá? Então, mais um aí cobrando, né, valores do São Paulo na justiça. Assim, cara, quando o Roger Machado saiu do São Paulo, a informação que tinha é que o São Paulo tinha entrado ali no acordo para poder rescindir e a gente ter aí a saída do Roger Machado, né? Então, assim, não faz muito sentido o São Paulo ter feito um acordo com o Roger pela rescisão de contrato e agora auxiliar tá querendo aí cobrar o São Paulo, né? Uma coisa literalmente não bate com a outra. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele entrou na justiça, né? Então, vamos ver se ele vai ganhar essa ação na justiça aí, se vai para frente, o que vai acontecer. Porém, mais um, irmão, entra na fila aí, porque o que não falta é gente na justiça cobrando não sei o que do São Paulo. Todo dia são nova, né? Um dia é o Jackson Mendes, outro dia lá é o auxiliar do Roger, outro dia lá é o empresário falando que tem a porcentagem do Beraldo, né? Outro dia é o Novo Horizontino lá com o Jorge, todo dia sai uma onda dessa aí, né? Então, mais um aí para entrar na fila, beleza? Vamos avançando aqui agora e bora falar aí sobre Jamie Vardy, né? Informação que surpreendeu todo mundo aí ontem, domingo, né, que foi quando começou essa história de Jamie Vardy no São Paulo. E o São Paulo já tomou uma decisão sobre o Vardy, desistiu, tá? Desistiu. São Paulo desistiu de contratar Jamie Vardy. O tricolor entende que os valores pedidos pelo atacante são altos para o momento financeiro atual do clube. Informação do Eduardo Afonso, que é setorista do São Paulo, dos canais ESPN. Então, o São Paulo desistiu de contratar o Jamie Vardy. Assim, a gente comentou de manhã, né, que dentro do São Paulo tinha uma divisão. Tinha pessoas que queriam, né, que entendiam que ele traria uma mentalidade diferente para o São Paulo, que ele está bem fisicamente, tecnicamente, que poderia agregar bastante ao São Paulo. Por outro lado, tem aqueles também que entendem que, cara, ele tem 39 anos de idade, é uma idade muito avançada, e ele tem um salário alto. Então tinha essa divisão aí, e logo hoje, pela manhã, na segunda-feira, sai essa informação do Eduardo Afonso que o São Paulo desistiu, tá? Desistiu aí de contratar o Jamie Vardy. Aí o seguinte, vamos lá. Gabriel, você era a favor ou contra o Jamie Vardy, a chegada do Vardy? Cara, assim, eu tava mais pro contra do que pro pró, tá? Só que o seguinte, uma coisa que me incomoda é o seguinte, o São Paulo entende que os valores pedidos pelo atacante são altos pro momento financeiro do clube. Então vamos lá. Eu não, acho que não faz sentido trazer o Jamie Vardy. Mas vamos lá. Vocês desistiram do Jamie Vardy por conta da questão financeira? Então, por que vocês contrataram o Vitor Sá pagando 1 milhão por 3 anos e meio de contrato? 3 anos e meio de contrato, R$1 milhão por mês. Um clube que tem dificuldade financeira não paga R$1 milhão por mês durante 3 anos para o Vitor Sá. Né? Então, assim, para pagar o Vitor Sá tem 1 milhão por mês. Aí para trazer o Jamie Vardy, que eu não concordo, né? Só estou fazendo uma comparação aqui. Aí não tem dinheiro. É isso. Para determinados jogadores tem grana para pagar. Para outros já não tem. Né? Então é um tipo de coisa aí que realmente me incomoda. Não o Vardy não vir me incomoda. Não, porque eu não, sim. Como eu falei, eu estava mais para não querer a contratação, porque acho que não faz muito sentido, do que querendo a contratação. Então, o motivo é esse só? Por que alguns jogadores têm dinheiro e outros não têm? Isso aí que me incomoda só. Né? O critério. Quando é o Vitor Sá e tem grana para pagar. Fazer um contrato absurdo. O contrato do Vitor Sá é um negócio inacreditável, cara. 3 anos, R$1 milhão por mês. Aí não tinha problema financeiro, né? Aí o salário não é alto, era tranquilo. Então isso aí me incomoda profundamente. Renovaram o contrato do Caleb também agora com aumento salarial, né? Aí tinha dinheiro. Só isso, né, que realmente me incomoda aí. Aí o que acontece? São Paulo desistiu dele e o Gabriel Sá traz a informação aqui, ó. O Vardy recebia cerca de 900 mil por mês na Cremonese da Itália, que foi sua última equipe, né, na última temporada. O atacante aceita reduzir parte dos vencimentos em seu futuro clube, mas os valores ainda são considerados elevados por parte da diretoria
e a rejeição interna à contratação. Então, ele recebeu 900 mil, salário menor do que o Vitor Sá recebe no São Paulo, né? E ele aceita reduzir esse valor, né? 900 mil ele aceita reduzir, e mesmo assim o São Paulo entende que o salário é alto, e além de ter uma rejeição interna, como o Gabriel Sá colocou aqui, né? Então só isso que me incomoda, cara. Tipo assim, os caras não deixaram, rapaziada, de contratar o Vardy por conta do salário. Porque se fosse por conta do salário, eles tinham deixado de renovar com o Calério, então ter renovado com o Calério por um valor menor, não teriam contratado o Vitor Sá pelo valor que contratou. Então não é pela questão financeira, né, cara? É por outras questões aí, rejeição, né? Muitas pessoas no São Paulo não queriam a chegada do Vardy, né? O que me incomoda mesmo é só essas narrativas, né? Não, é que não trouxe porque o salário é muito alto. Porra nenhuma, irmão. Se vocês levassem em consideração o salário alto, vocês não fariam acordos que vocês fizeram, como, por exemplo, Vitor Sá, renovar o contrato com o Caleri pelo valor que renovou, né? Então, que papinho furado, hein, cara? Mas cada papinho furado, é isso que me incomoda. E eu nem tô falando do Vardy, tá? Como eu falei, eu nem queria que o Vardy viesse, porque eu acho que não faz sentido, tem 39 anos, tá bom? A questão que me incomoda é as narrativas que são criadas no São Paulo para tomar determinadas decisões. Daí eu falo assim, ó, a gente não contratou porque tem rejeição, a gente entende que não é uma boa, e é isso. Né? Ah, né, o salário é muito alto. Porra nenhuma, irmão. Vocês gastaram aí, vocês torram o dinheiro aí com o Vitor Sá, renovando o contrato do Caleri por 2 anos, né? Aumentando o salário, sendo que deve, já é um absurdo pro cara. Entendeu? Então, o que me incomoda mesmo é essas narrativas aí que são criadas pelo São Paulo para falar que não quer tal jogador por conta disso. Isso aí só que me incomoda. Bom, rapaziada. Bom, vamos seguindo aqui agora, meu parceiro. E o negócio é o seguinte, depois aí desse jogo ridículo, patético do São Paulo contra o Coritiba em todos os aspectos, o Dagoberto, Dagol, ídolo aí do São Paulo, ele fez um post, rapaz, aí, eu não vou nem falar que foi soltando indireta, foi uma indireta bem no peito do elenco todo do São Paulo. O Dagoberto postou o seguinte, abre aspas, sem mídia, sem mimimi, sem salários absurdos, mas dentro de campo resolvíamos a parada e entregávamos ao clube títulos da sua grandeza. Essa geração fala muito e faz pouco, fecha aspas para o Dagoberto, ele postou essa legenda e uma foto lá, né, que tava o Dagoberto, o Hugo, né, o Jorge Wagner, e quem que era o outro aqui, cara? Era o Borges, né, ele postou essa foto, né, tava Dagoberto, Hugo, Borges e Jorge Wagner, né, comemorando lá, e fez esse post aí, né, só que assim, claro que o Dagoberto é ídolo do São Paulo, é claro que nessa época entregava títulos da grandeza do São Paulo, tudo isso é verdade, só que tem uma coisinha só que me incomoda, que é o seguinte, ó, sem salários absurdos. Dagoberto, meu garoto, é claro que os salários da sua época não eram os salários completamente bizarros e absurdos que são pagos hoje em dia, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial como um todo. Mas também, às vezes, vocês gostam de pagar também como se vocês passassem fome, né? E não é, né? Vocês recebiam salários aí muito bons para a época, né? Tem que lembrar em consideração que eram épocas diferentes. Agora é uma coisa, na sua época era outra coisa. E para a realidade da sua época, o Dagoberto, vocês recebiam muito bem no São Paulo, né? Eu concordo aí que não tinha salários como é hoje em dia, que dentro de campo vocês resolviam, que vocês aí são ídolos do São Paulo, Dagoberto, Jorge Wagner, Borges aí, tudo isso é verdade. Agora não dá para querer pagar também de que, né, que não recebia nada demais, não é assim também, né? Apesar que você tem razão em tudo no que você falou aí, né, sem mimimi, que a geração de hoje fala muito e faz pouco, tudo isso aí, irmão, eu assino aqui embaixo, ó, eu assino embaixo, mas também não dá para querer pagar também como se fosse salário de, sei lá, se fosse um salário mínimo que você recebia. Não era isso, né? Só isso aí que me incomoda um pouco. Beleza, rapaziada? Enfim, o que é que você achou aí sobre essa declaração do Dagoberto? Deixe sua opinião aí nos comentários, beleza? Bom, vamos avançando aqui agora, meu parceiro. O Alexander Vieira traz aqui pra gente alguns bastidores, né? Depois aí desse empate do São Paulo contra a equipe do Coritiba no último sábado, tá? Primeiro aqui sobre o nosso querido Rian Francisco, que entrou no segundo tempo, né? Depois de muito tempo ele voltou a jogar. Rian Francisco ganha pontos com o Dorival Júnior. Rian Francisco entrou nos últimos minutos contra a equipe do Coritiba e começou a agradar ao técnico Dorival Júnior.
A avaliação da comissão técnica foi positiva e o atacante pode passar a receber mais oportunidade já nos próximos jogos, principalmente pela evolução que vem apresentando no dia a dia. Eu fico muito feliz, cara, de escutar isso aqui, ó, principalmente pela evolução que ele vem apresentando no dia a dia, porque o Rian é um jogador especial, o Rian não é um jogador de base qualquer, ele já mostrou que é um jogador diferente, que é um jogador especial. Ele sofreu uma lesão muito grave ano passado, fez cirurgia. Quando ele volta, inicialmente, ele volta para jogar no sub-20, né, para ele começar a ganhar ali confiança, entendeu? E quando ele começa a jogar no sub-20, cara, ele tava jogando mal, né? Ele jogou lá 13 jogos no sub-20, fez um gol só, tava jogando mal. Eu vi até algumas pessoas comentando aqui no canal, pô, o Rian tá muito mal, que é isso, que é aquilo, o que é natural pelo tanto de tempo que ele ficou de fora. Então, ver que ele tá evoluindo e melhorando, cara, é uma baita de uma notícia, né, de que ele tá conseguindo evoluir aí. E o próprio Dorival na coletiva falou, né, que colocou ele numa fria, né, porque o time tava nos desespero ali, precisando ganhar e teve que pôr o Rian. E o Dorival também fala que vai ganhar mais oportunidades, né? Então acho isso muito bom, porque ele é um jogador especial, cara, um jogador diferente aí. Então você vê que o técnico gosta, que a avaliação em cima dele é positiva e que ele tá evoluindo no dia a dia. Essa é uma baita de informação, que ele tá conseguindo crescer para conseguir voltar ao ritmo aí, tanto físico quanto técnico, de que ele estava antes de se machucar. A gente fica muito feliz aí com isso, né? Meu parceiro, você que tá aí, se inscreve no canal, que é muito importante, deixa o like. Produtos do São Paulo para você adquirir aqui embaixo. Tamo junto e saudações tricolores.